Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia. Porque o Senhor que mereceste trazer em vosso seio, aleluia. Ressuscitou, como disse, aleluia. Rogai por nós a Deus, aleluia. Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria, aleluia. Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que pela ressurreição de Jesus Cristo, vosso Filho, vos dignaste trazer alegria ao mundo, concedei-nos, nós te pedimos, que pela Virgem Maria, sua mãe, cheguemos ao gozo da vida eterna, pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Qui mero esti portarem, alleluia. Rector ex sic dixi, alleluia. Ora pro nobis Deo. Olá, amado, amada de Deus. Como é bom estarmos fazendo este itinerário formativo, esta caminhada pascal juntos. E como é bonito você estar acompanhando, esclarecendo alguns caminhos de dúvidas, às vezes de receio, de compreensão. Às vezes você quer perguntar e você tem vergonha ou medo. E Jesus nos convida a nos aproximarmos. Ele nos chama para estar perto dele. Então não sinta medo, não sinta vergonha. Vamos nos aproximar, estar perto do Senhor. É Ele que nos traz para este encontro com Ele. Nós não viemos aqui à toa. A gente está aqui porque o Senhor que nos convida, que nos traz para esta caminhada. E nesta quinta-feira, caminhando com Ele, na oitava da Páscoa. Olha, nós iniciamos lá na noite santa da quinta-feira, início do tríduo pascal, e nós levamos 8 dias de solenidade, de oitava de Páscoa. Mas a oitava da Páscoa nos convida a mergulharmos neste caminho que o Senhor nos convida, dentro deste mistério da ressurreição. Não é verdade? Porque quem foi testemunha? Eu repito, a noite foi testemunha. Os guardas dormiram, a pedra se moveu. E algo interessante que nós devemos recordar, na verdade, quando a pedra se moveu e as mulheres encontraram o túmulo aberto e encontrou o anjo lá dentro. Quem vós procurais? Ele não está aqui, ele ressuscitou. E algo interessante da ressurreição, porque os judeus, eles queriam que Jesus passasse, alguém roubou o corpo dele. Eles queriam passar essa imagem, alguém roubou. Mas quando alguém entra para roubar, eles bagunçam tudo procurando, né? E quando as mulheres chegaram no túmulo, como que elas encontraram o lençol que envolvia o corpo de Jesus? Dobrado. Então, se eles estivessem roubando o corpo de Jesus, não teriam encontrado os lençóis dobrados. Então, para que nós também possamos perceber como que está a nossa vida, às vezes agitada, movimentada, mas nós temos que parar, temos que frear, caminhar, perceber como que nós estamos levando. E nos dias anteriores nós encontramos Cristo, que nos leva um convite à conversão, a levantar, a sair dessa vida paralisada. E hoje, a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo de 11 a 26, nos leva a uma profunda experiência, agora transformando quem precisa compreender, testemunhar,
e anunciar com clareza. Veja bem, nessa primeira leitura aqui que nós encontramos hoje, Pedro novamente anuncia com coragem. Imagina, um homem que sentia medo, ficava meio receoso, agora tornou-se corajoso. Mas não é à toa, é a ação do Espírito Santo de Deus. Depois da cura do paralítico, lá em Atos 3, o povo fica admirado e começa a olhar para Pedro e João como se eles fossem responsáveis pelos milagres. Perceba que eles começam a olhar os dois. Mas Pedro corrige imediatamente. Por que ficais olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar com o nosso próprio poder? Está lá em Atos, capítulo 3, versículo 12. Não fomos nós que fizemos, mas foi o Cristo que ressuscitou, que está agindo nele. Não é obra nossa, não é obra do Padre Anilson, não é obra tua, é obra de Deus. Deus age em nós e através de nós. E Ele quer agir. Ele não precisava, mas Ele quis precisar de nós. E aqui está um ponto importante para essa nossa caminhada. Importantíssimo. Cristo verdadeiro não chama atenção. O cristão verdadeiro não chama atenção para si, mas para Cristo. Olha que bonito. Eu não chamo atenção para mim. O padre, não. As pessoas têm que vir em mim em Cristo. Porque o cristão chama atenção para Cristo. O milagre não é obra minha, não é obra humana. É obra de Deus. É Deus quem faz. É Deus quem age. Foi Deus que ressuscitou seu filho. Pedro então proclama com força: vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E disso somos testemunhas. Mais uma vez parece o núcleo da fé, morte e ressurreição. E também aparece a intimidade cristã, testemunha. Nós temos que testemunhar. Não sei se você foi à missa do Tríduo Pascal, mas nós precisamos estar nesta sintonia com Deus para que Ele possa agir em nós. Então, como nos ensinava São Leão Magno, o que era visível ao nosso Salvador passou os seus mistérios. Ou seja, agora Cristo continua agindo através da igreja. E nós somos essa igreja. Sou eu, é você. Os apóstolos não agem por si mesmos, mas em nome de Jesus. Eu não ajo em meu nome, eu ajo em nome de Deus. Quando a gente vai dar uma bênção, pela autoridade me concedida pela igreja. Quando a gente vai perdoar os pecados, pelo ministério da igreja. Porque é por esta igreja, é por esse Cristo que nós agimos. Não sou eu que ajo, é Deus que age através de mim. É Ele quem usa as minhas mãos, a minha fala. Nós temos que ser outro Cristo aqui. Não é verdade? Pedro continua dizendo: foi graças à fé em nome de Jesus que aquele homem foi curado. Pedro não curou por si. João não curou por si. Mas foi em nome daquele Cristo. Isso nos ensina que não é apenas milagre que importa, mas é a fé. Amados, nós de fato temos fé, temos buscado, temos compreendido. Ou quando a gente está passando por um desespero, a gente tem aquela fé de iFood, já buscando quem resolve mais rápido. Deus aqui não resolveu, eu vou nesse aqui, eu vou aqui resolver, não resolver aqui, eu vou nesse aqui. A gente vai buscando. Não temos a paciência de esperar o tempo de Deus.
Isso que nós precisamos compreender. O que age em nós nos pede paciência, espera, abre o coração. E aqui eu me recordo daquela mulher que sofria de hemorragia há 12 anos. E ela esperou. Aqui eu citei algumas passagens nos dias anteriores de Santo Agostinho. Santo Agostinho tinha a mãe dele chamada Santa Mônica. Agostinho vivia uma vida totalmente, né? E Santa Mônica rezava pela sua conversão. Ela rezou 30 anos. Ela todos os dias dobrava o joelho. E Agostinho teve a sua conversão, tanto que no livro das Confissões, em uma parte ele vai dizer: tarde te amei, tarde te encontrei, porque tarde te busquei. E se tornou um grande teólogo da igreja, bispo e doutor da igreja. Não é tarde. Amado, não é tarde. O tempo, a graça de Deus é hoje, é agora. Ela te alcança hoje. E ela te espera que você tenha uma decisão, uma resposta. Qual é a tua resposta para Deus hoje? Ele te chama. Nós vimos também anteriormente, ele te chama e te chama pelo nome. Busque. Não tenha medo de buscar o Senhor. Então, vem um ponto muito forte. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que vossos pecados sejam perdoados. Você se confessou? Você buscou o sacramento da confissão nesse período pascal, nesse período da Semana Santa, no período da Quaresma? Você se confessou? Faz quanto tempo que você não busca confissão? Por medo, vergonha? Ou quando você busca confissão, você omite algumas coisas, fala o que te agrada, fala o que te convém? Não. Desce. Jesus desceu para lavar os pés dos apóstolos. Desce também. Rasga o coração. Não tenha medo. E mais uma vez parece que o chamado à conversão é insistente, bater na nossa porta. Deus não desiste de nós. Deus não desiste de mim. Deus não desiste de você. Não desista. Porque a ressurreição não é apenas algo para admirar, mas é uma realidade que exige mudança de vida. Mudança de rota. Como dizia Santo Ambrósio, aquele que se converte verdadeiramente renasce para uma vida nova. A conversão é um novo nascimento. Deus quer fazer grandes obras para este povo, para esta nação. Mas Deus quer fazer grandes obras para esta cidade de Porto Alegre. Deus tem grandes maravilhas. Mas é preciso que nós abramos o nosso coração. Nós deixamos Deus agir. Pedro também mostra que tudo já estava anunciado nas Escrituras. Moisés, os profetas, a promessa a Abraão. Isso liga diretamente com o Evangelho de hoje. E no Evangelho de hoje, na liturgia, que é de Lucas, capítulo 24, versículo de 35 a 48, os discípulos contavam o que viveram. E de repente Jesus aparece no meio deles e diz: a paz esteja convosco. A paz esteja convosco. Essa é a primeira palavra do ressuscitado. Paz. Mas não uma paz superficial. Não. Mas uma paz que vence o medo, o pecado, a morte, te levanta, tira a paralisia. Uma paz que te inquieta. A paz esteja convosco.
Mas a reação dos discípulos é muito humana. Qual é a reação que eles têm? Ficaram assustados e cheios de medo. Não é verdade? Gera em nós medo. Gera em nós, às vezes, mesmo vendo Jesus, ainda tem dificuldade de acreditar. Isso nos consola, porque muitos de nós, muitas vezes, vivemos uma mistura de fé e dúvida, não é verdade? Eu acredito, tenho fé, mas quando a coisa aperta, não sei, será que Deus está aqui? Será que vai acontecer? Não, confia. Quando o anjo aparece a Maria, não é verdade? E aqui nós temos a aparição do anjo, Nossa Senhora. Nossa Senhora, ela sente medo, agoniada. E aí ela diz: faça-se em mim segundo a tua palavra. Muitas vezes nós sentimos medo, angústia. E aqui está a verdadeira fé fundamental. A ressurreição é concreta, não é simbólica. Jesus, de fato, ressuscitou. Como nos ensina São Cirilo de Jerusalém, Cristo ressuscitou verdadeiramente com o mesmo corpo que sofreu. Depois Jesus fez algo essencial. Abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. E isso é muito importante. Não basta ver. É preciso compreender. A fé precisa da luz. A fé precisa da luz. E como também dizia Santo Agostinho, crer é pensar com assentimento. Ou seja, Deus não quer uma fé superficial, mas uma fé compreendida, amadurecida. Às vezes temos uma fé infantil. Eu só vou fazer isso se Deus me der isso. Eu só vou fazer... Não. Fé madura, fé decisiva. Eu vou porque eu sei no Deus que eu creio, que ressuscitou. Jesus então explica: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos no terceiro dia. E logo acrescenta a missão: serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações. E aí nós vimos que quando ele nasce, vão os magos visitar as nações que encontram o rei que nasce. E Jesus conclui: vós sereis testemunhas de tudo isso. E vós sereis testemunhas de tudo isso. E o Papa Francisco vai dizer: o cristão não é alguém que conhece uma doutrina, mas é alguém que encontrou uma Páscoa e se tornou testemunha. E o Papa Bento vai nos dizer: a fé, quando é vivenciada e experimentada no amor, na comunidade, gera experiência de alegria. Amados, que nós possamos, vivendo essa oitava da Páscoa, viver esse Cristo que fala para mim e fala para você: a paz esteja convosco, a paz esteja na tua casa, a paz esteja na tua família. Leva esta paz, viva esta paz, deixa Deus ser paz que transforma o teu lar, a tua casa, o teu trabalho. Seja instrumento de paz, como nos ensina São Francisco de Assis. Seja instrumentos da paz de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Que a alegria do Senhor seja sempre a vossa força. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia.